Olá, quarto ano. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro. A semana está terminando, né? Amanhã já é sexta. E hoje, a nossa aula de geografia, essa unidade do livro, nós estamos falando, né, sobre algumas coisas referentes ao nosso país. A gente já viu a hidrografia do Brasil, a gente na aula passada viu o clima do Brasil. E o clima ele pode influenciar, inclusive, no que a gente vai estudar hoje, certo? Então, ó, vocês vão pegar o livro, certo? E hoje a gente vai falar sobre a vegetação do nosso país, que, inclusive, por a gente ter climas diferentes no Brasil, então a gente tem plantas diferentes também, né? Porque tem algumas plantas que elas só conseguem sobreviver em lugares bem frios, outras em locais que tenham um clima mais tropical, outras plantas que vivem em outros locais que tenham um clima, né, nem muito quente, nem muito frio. Então, isso influencia nos tipos de vegetações que nós temos em nosso país. Hoje nós vamos falar sobre os principais. Não é que tem apenas só essas do livro de vocês, tem muitas, né? Então a gente vai falar, inclusive, tem uma que está sofrendo bastante nesse momento. Então a gente vai falar sobre ela, que é o Pantanal. A gente está acompanhando aí, né, nos jornais, o que é que está acontecendo, né? Aquelas queimadas, né? Muitos animais mortos, muitas plantas também, né, que foram perdidas. E isso também colabora para a poluição do nosso planeta, né? Agora, a grande quantidade de fumaça. Então, na aula passada, a gente falou sobre o clima, que a gente até viu, né, que todo dia nos jornais se tem a previsão do tempo, né? Não quer dizer que os dias ou seguintes ou o dia seguinte vai ser daquele jeito, não. Às vezes, na previsão dá tempo nublado a parcialmente nublado, e tá aquele tempo bem, aquele dia bem ensolarado. Então, isso, né, não quer dizer que eles consigam, mesmo ser 100% da previsão correta, não. Muitas vezes a previsão, né, o tempo muda repentinamente, sem ninguém esperar, né? E o que eles conseguem ver quando se aproxima uma frente fria, né? Essa mudança, assim, qual a previsão do tempo? Eles conseguem ver através dos satélites, certo? Então, na página 121, né? Na página 121, a gente viu, né? Tinha aí, ficou como atividade de casa. Então, tinha. Ordene as sílabas e forme palavras. Em seguida, enumere corretamente. Então, a gente tinha o tracinho com o número 1 e tinha o tracinho com o número 2, né? E tinham as palavras para que elas fossem ordenadas, né? Então, a primeira palavra tem os quadrinhos rosas. Quando a gente ordena, ficou que tipo de clima? Clima equatorial, no primeiro tracinho. No segundo, ficou que tipo de clima? Semiárido. Inclusive, é um tipo de clima que nós temos aqui no Nordeste, né, no sertão. E tinha a frase embaixo. A temperatura é elevada, muita umidade e grande quantidade de chuvas. A gente sabe que não poderia ser o semiárido, porque no sertão é muito difícil, né? A chuva lá é escassa. Então,
Para chover no sertão, quando chove lá, eles consideram até um milagre, né? Porque realmente, muitas vezes eles passam mais de um ano esperando chuvas. As temperaturas anuais são elevadas e as chuvas escassas e irregulares. Então, a ordem das frases 1 e 2, ó, que vocês têm aqui, tá um quadrinho no livro de vocês, aqui no slide tem os parênteses. Segundo, substitua os números pelas sílabas e complete o texto. Então, tem aí sílabas numeradas de 1 a 14. Então, como é que fica aí? O clima litorâneo, no primeiro tracinho, ou úmido, né? Na primeira frase nós temos 2 tracinhos. É quente e possui um regime de chuvas mais bem distribuído durante o ano que o clima do tropical típico, certo? Então, ó, litoral, úmido, chuvas e típico. O terceiro, você deveria, né, riscar ou pintar, tanto que você eliminasse as letras X, Z, W e Y. Para poder descobrir a palavra, né? As letras que sobrassem, formaria a palavra. Então, formou o quê? Formou o nome tropical, né? O clima tropical. Na 122, tinha a pesquisa para vocês fazerem. Quem fez a pesquisa e não mandou ainda pelo aplicativo Mande, que foi o 5º quesito, né? Que vocês deveriam pesquisar, né? Para anotar os dias aí da semana, as previsões que tinham para esses dias. Aí você assistindo o jornal e se dissesse tempo nublado com pancadas de chuva, você ia lá e marcava. Aí embaixo você ia dizer se ia botar V, se foi verdadeiro, ou se foi falso, ou vai botar sim ou não, aí vai depender, né, de vocês. Eu sei que o espaço é muito pequeno, que o espaço do livro é bem pequenininho, os quadrinhos, né, mas hoje a gente vai falar, né, na aula passada a gente falou sobre o clima, então a gente viu alguns tipos de clima, né, que tem no Brasil. Nós temos o clima equatorial, tropical litorâneo, tropical, semiárido, subtropical. E hoje nós vamos ver os tipos de vegetação do nosso país. Para vocês verem, né? Quando eu sempre digo assim, que nós somos privilegiados no Brasil, porque a gente tem muita diversidade de muita coisa. A gente tem muita coisa no Brasil. Infelizmente, tem algumas coisas erradas, né, que acontecem, como, por exemplo, que estão fazendo agora no Pantanal, né? Então, muitos animais morreram, muitas plantas também, né? Mas a gente tem que ter esperança, né? Então, a vegetação do Brasil, né? Então, a gente vai ver os tipos de vegetação. E lá na página 123, eu gostaria que vocês colocassem nela. A gente tem um mapa do Brasil, lá embaixo aí tem assim, biomas do Brasil. E aí tem mostrando, cada cor aí do mapa está mostrando um tipo de vegetação, tá? E essas vegetações, cada tipo de vegetação dessa, tem a sua importância, não apenas para a nossa sobrevivência, mas para a sobrevivência dos animais também. Tem muitos animais que fazem esses tipos de vegetação de moradia, né? O habitat deles é o lugar que eles vivem. Eles retiram os alimentos dessas vegetações
Tem alguns que comem, né, as próprias vegetações, né? Comem as graminhas, comem as folhas das árvores. Alguns fazem seus ninhos, então a vegetação também serve de reprodução, né, para alguns animais, como local de reprodução para alguns animais. Serve de abrigo. A gente sabe, né? Por exemplo, os pássaros. À noite, a gente não vê pássaros pela rua, né? Voando, né? Então, eles sempre procuram as árvores para poderem se abrigar do frio, né? Porque é um lugar escurinho, é um lugar que eles acham mais aconchegante, então eles vão se abrigar nesse local, tá? E aí, nessa página 123, a gente tem, eu gostaria que vocês acompanhassem, tem um mapa e tem a legenda. Floresta Amazônica. É toda essa área aí em verde escuro. Não é à toa, né? Que muitos países têm vontade de invadir o Brasil por causa da nossa Amazônia, né? A Amazônia, ela não faz parte apenas do Brasil, não. Ela passa por outros países da América do Sul. Mas a maior parte dela está aqui no Brasil. Então, a riqueza maior é a nossa. Mata Atlântica, já é esse verde, feito um verde-limão, né? O Cerrado, que é o roxo. A Caatinga, laranja, nessa parte aí da Caatinga, abrange aí, né, parte do sertão nordestino. O azul bem clarinho, que tá lá embaixo, Campo, que é na região sul. O Pantanal, que é na região centro-oeste, né, abrange aí o estado do Mato Grosso do Sul. E a Restinga. A Restinga e Manguezal é toda essa parte aí, toda essa parte vermelhinha, né? Ela também é conhecida como vegetação de praia, como vegetação litorânea. A gente vai ver algumas imagens, porque no livro de vocês está bem. Então, a gente vai ver algumas outras imagens sobre esses tipos de vegetação, certo? Por exemplo, a gente tem aqui, ó, vegetação. A gente falou de várias plantas. Então, vegetação é o quê? Conjunto de espécies de plantas, características de uma região ou conjunto de plantas de uma região. O livro de vocês traz isso aí, conjunto de espécies de plantas características de uma região, tá? Então, a vegetação, ela também é conhecida como flora. Flora também é um conjunto de plantas. E a vegetação, né, no caso a flora, vai mudar de lugar para lugar. Aqui no Brasil, se você for nas 5 regiões, você vai ver que a nossa vegetação, ela é diferente em cada uma delas. Se a gente for em outro país, a gente já vai ver outros tipos de vegetação. Então, isso se dá muito por conta do clima. Nosso país tem uma grande diversidade vegetal. E apesar dos desmatamentos, nós temos ainda umas áreas verdes. Essas áreas verdes são muito importantes, porque protegem o solo e os rios da erosão. Para quem não lembra o que é erosão, é o desgaste do solo. Então, esse solo ele fica pobre. Né? Em muitos locais se abre uma cratera mesmo, por conta da erosão, certo? E a vegetação, ela é essencial para a nossa respiração. A gente sabe, né, que as plantas, elas purificam o ar. E para a nossa alimentação também, né? Então, vamos pensar, por que para a nossa alimentação? Nós comemos frutas, verduras, certo? Nós também nos alimentamos das carnes de alguns animais. Se não existissem os vegetais,
muitos animais também não iriam existir, porque eles dependem das plantas para poder comerem. Então, a gente não teria, né, não teria os animais como fonte de alimentação e a gente não teria frutas, não teria verduras, né? E, inclusive, as plantas, né, também elas têm outra função muito importante. Uma dessas funções é que muitas são utilizadas como remédios. Tem muitas plantas medicinais. Então, muitas são usadas como remédios também. Não apenas aquelas que a gente utiliza na nossa casa para fazer um chá, para fazer um xarope, mas as indústrias, né, farmacêuticas, elas também utilizam essas plantas para poderem fabricar remédios também, certo? Vamos agora falar da Amazônia ou floresta amazônica, que é a mesma coisa, tá? Então, tem gente que confunde e acha a Amazônia é uma coisa, a floresta amazônica é outra. Não, é a mesma coisa, tá? Tem a maior biodiversidade do planeta. Quando a gente fala em biodiversidade, são essas várias espécies de animais, de plantas que nós temos, tá? Então, nós temos muitas plantas diferentes, temos muitos animais diferentes na nossa Amazônia, certo? Ela também é conhecida como a maior floresta tropical do mundo, tá? A Amazônia, ela, como eu havia falado ainda agora, ela faz parte, né, de alguns países da América do Sul. A maior parte dela está no Brasil, né? Mas, inclusive, na região norte. E a gente sabe que tem outros países que têm uma certa ganância em querer se apossar do Brasil por conta da Amazônia. A Amazônia, você encontra aqui animais e plantas que você não encontra em nenhum lugar do mundo. Fora aqui, né, a Amazônia. Então, isso desperta muito interesse das pessoas em querer tomarem posse do nosso país. Não é à toa que os portugueses, quando chegaram aqui, invadiram e já devastaram uma mata também que era riquíssima, que era a Mata Atlântica. E tem uma coisa muito interessante, né? As árvores na Amazônia, elas podem transpirar até 200 litros de água por dia. Então, vocês imaginem, né? Então, é por isso que lá na Amazônia, a quantidade de chuvas é maior do que em outras partes do nosso país, né? As árvores transpiram muito também, então essa água evapora, né? E lá tem o que as pessoas chamam de chuva da hora certa, que todos os dias tem aquele horário, dá uma chuva. E isso acontece por conta desse clima aí que nós temos na floresta amazônica. Certo? No livro de vocês têm aí uma imagem na página 124 da Amazônia, né, ou da floresta amazônica, certo? Vocês têm essa imagem aí. Aqui, ó, nós temos outras imagens também dessa floresta. Então, ó, tem uma grande quantidade de água, também por causa do rio Amazonas. A gente sabe que lá tem esse rio. Quando a gente estudou a hidrografia, a gente inclusive falou sobre esse rio Amazonas também. Ele tem muita água mesmo, muita mesmo. É porque a gente olha assim, né? Como tem uma grande quantidade de plantas, então nem toda a imagem é possível a gente, dependendo aí também da parte onde a foto foi tirada, nem toda a foto vai ficar muito visível essa quantidade de água, não. E agora nós vamos falar sobre, né, uma das situações, né? Vocês encontram aí
o Pantanal, uma imagem na página 125. E a gente vai falar sobre um bioma que está sofrendo muito com a questão das queimadas. A Amazônia já passou por esse mesmo processo também e agora está no Pantanal. Muitos animais perderam a vida, né? Tem animais que estão fazendo tratamentos com veterinários, com zootecnistas, para poder ver se eles melhoram, para poder serem devolvidos à natureza. Mas só podem ser devolvidos quando realmente acabar essa queimada, né? Porque senão os bichinhos vão se machucar de novo e podem até morrer. Então, no Pantanal, tem uma grande quantidade também de fauna e de flora. Quando a gente fala em fauna, são os animais. Flora, a vegetação, né? As plantas. Lá, o Pantanal, ele é conhecido como um paraíso natural. Vejam só a imagem que vocês têm. Então, veja só a imagem que vocês têm na página 125. Não é à toa que é chamada de paraíso, né? É um local muito bonito. O Pantanal, ele também é conhecido como maior planície inundável do mundo, ou maior planície alagável do planeta. Também ele é conhecido assim. Alguns livros trazem planície inundável, alguns trazem planície alagável, que é a mesma coisa. Chuvas e condições de relevo são os principais responsáveis pelas inundações. Então, a gente vê aí, na página 125, né? Tem a vegetação ao redor, mas a gente vê que tem muita água, né? Que o Pantanal, ele alaga. Por quê? Por causa das chuvas, do relevo do local, né? Então, faz com que ele, vez por outra, fique alagado, ou quase sempre, dependendo do clima também, ele possa ficar alagado, certo? E, inclusive, se a gente agora se lá tivesse numa época de chuvas mesmo, a gente não estaria tendo tantos estragos como estamos tendo, né? Lá. Porque a chuva, ela iria impedir que aquele fogaréu todo, né, acabasse com tanta coisa. Então, mas infelizmente, né, é uma cena muito triste quando a gente vê o que está acontecendo lá, né? Olha aí, ó, mais imagens do Pantanal. Vejam só ele alagadinho, ó, né? Quem faz isso são as chuvas e o relevo do local. A Mata Atlântica. Outro bioma importantíssimo. A Mata Atlântica, antes dos portugueses chegarem aqui, ela era muito rica. Mas temos o pau-brasil, no caso tínhamos, né, porque agora é uma árvore que está em extinção. E o pau-brasil a gente sabe que era uma árvore muito valiosa. Então isso despertou o interesse dos portugueses. Então o que foi que eles fizeram? Como o pau-brasil, ela é uma planta de lá, é uma planta nativa da Mata Atlântica, então eles começaram a tirar. Foram tirando. E eles foram tirando sem pensar nas consequências de depois, né? Eles pensaram apenas na parte do dinheiro. Eles pensaram apenas, né, na parte do dinheiro, na parte financeira. E muitos animais entraram em extinção por conta disso, né? Porque eles tiraram muitas árvores. Inclusive o pau-brasil, uma árvore, também está em extinção porque eles tiraram bastante. Então, a devastação começou por aí, né, quando os portugueses chegaram aqui. E era uma mata que ela ficava por todo o litoral brasileiro. Mas ela foi tão devastada, né, que
Lá tem algumas plantas ornamentais, né? Aquelas plantas que as pessoas usam para enfeites, como algumas orquídeas, bromélias e outras. Tem outras plantas também lá que são usadas, que tem, né, são usadas como enfeites pelas pessoas, e lá tem bastante. E na Mata Atlântica tem alguns animais também. Alguns animais, né, que lá fazem de lá seu habitat. Como, por exemplo, mico-leão dourado, a onça pintada, inclusive a gente viu, né, quantas onças, né, foram prejudicadas com essas queimadas lá do Pantanal, né? Tem umas que as patinhas ficaram bem feridas mesmo, então eles estão tratando, estão botando remédio para elas se recuperarem para poderem, quando tudo isso acabar, voltarem para a natureza. Bicho preguiça, a capivara, a lontra, entre outros animais, tá? Então, esses daí são os principais. Mas lá também tem, né? Ou tem aves, tem pássaros também, além desses animais daí, certo? E tudo isso é uma riqueza. A onça pintada mesmo, mico-leão dourado. Onde você pode encontrar isso? Dois animais tão bonitos, né? Deixam o nosso país com a nossa fauna mais rica, mas, infelizmente, né? Olha aí, ó, algumas imagens da Mata Atlântica, né? A gente vê, tem essa parte aí verde, mas tem boa parte da Mata Atlântica que foi devastada, que foi destruída. Na Mata Atlântica, a parte da Mata Atlântica, a gente tem até uma imagem na página 126, lá em cima também. E embaixo a gente tem uma outra imagem que é da mata que a gente vai ver agora, Mata dos Pinhais ou Mata das Araucárias. É uma mata que fica na região sul do nosso país. E essa mata tem vários pinheiros. Se vocês observarem lá em cima, ó, as folhas desses pinheiros aí, elas ficam bem para cima, né? Ela fica, boa parte do caule fica livre e as folhas ficam lá em cima. São os pinheiros, né, de lá dessas matas dos pinhais ou mata das araucárias. Só que essa mata aí vem sofrendo bastante, porque muitas pessoas estão extraindo as madeiras dessas árvores. Então, elas também estão sofrendo com a questão do desmatamento. Para vocês verem, nenhuma mata está escapando, né? Olha aí, ó. As folhas bem altas, né? O caule, ó, todo limpinho aí, sem folha, sem nada, né? Livre. Mas é uma paisagem muito bonita, né? Também está sofrendo com o desmatamento. Agora a gente vem falar de um outro tipo de vegetação que é da nossa região, né? Sertão nordestino, a caatinga. A caatinga, ela é uma vegetação daquelas áreas bem secas mesmo, daquelas áreas que o chão chega é duro, né? Que chega a racha. Então a característica dessa vegetação, as plantas de lá, elas têm folhas grossas e espinhosas. Como a gente sabe, né? Os cactos, por exemplo, os cactos, eles têm aqueles espinhos, tem aqueles caules grossos, porque eles têm que guardar água. Porque lá no sertão, para chover, é por milagre. Então, eles precisam guardar água no caule para poder sobreviver, certo? Plantas rasteiras de galhos secos e poucas folhas. Tem algumas plantas que são rasteiras, mas já tem os galhos sequinhos, tem poucas folhas, justamente por conta da seca.
é uma região, é uma parte, essa caatinga, o clima é muito quente. Então, não tem como ficar aquela vegetação verde, né? Como nós estamos acostumados a ver. E lá, ó, na página 127, lá em cima, a gente tem a imagem. Então, a gente vê aí o solo como é seco, né? E as plantas também. Então, tem aí como vegetações, né? O xique-xique, o agave, esse agave, ele faz barbante. Ele produz barbantes. A palma, que alimenta o gado, e o mandacaru, certo? Então, coitado, o gado lá é o que ele tem ainda para poder comer, né? Que a seca é demais, o que lá castiga muito. O sertão não é brinquedo, não. Quem vive no sertão sabe como sofre. Olha só a situação aí. Olha as árvores. Tudo com os galhos secos. Nessa primeira imagem aqui ainda não está tão seco. Mas olha aqui nessa segunda. A gente só vê os galhos mesmo, né? Também olha o chão, minha gente. Olha o solo como é. Seco demais. Então, uma planta para sobreviver num lugar desse, ela é guerreira, viu? Porque é muito seco. O cerrado é outro tipo de vegetação. As plantas são rasteiras e as árvores são isoladas. Como assim árvore isolada? Tem uma árvore aqui, aí tem outra árvore bem distante. Não ficam próximas umas das outras, como a gente viu nas florestas, né? As florestas, as matas, ficam umas árvores bem juntinhas, bem pertinho umas das outras. E no cerrado, não. No cerrado fica uma árvore aqui, a outra árvore fica lá embaixo, então fica bem distante. Mas também vem sofrendo com a pecuária, que é a criação dos animais, né? E a monocultura. As pessoas estão plantando muito, um tipo só de plantas lá. Então, está destruindo o cerrado. E a gente tem uma imagem do cerrado lá na página 127, e a gente pode ver, ó. Tem aí uma árvore, não é nem grande, né? Uma árvore de um tamanho médio. Olha só, aí tem a outra árvore está bem distante, né? E tem umas partezinhas aí que nem árvore tem, né? Olha aí, ó. Essas imagens. A gente tem uma árvore aqui em cima, tem uma árvore aqui. Olha a outra onde está, ó. Lá embaixo. Vejam a distância. E aqui a gente tem essa árvore aí, né? Perdida. Tem as plantinhas aqui rasteiras, as graminhas, né? Mas temos também a vegetação de mangue ou manguezal. O manguezal, muita gente não valoriza, mas é importantíssimo. Muitas pessoas gostam de comer caranguejo, e lá é o berçário, né? Onde muitos os caranguejos nascem. Então fica às margens das enseadas, das lagunas e dos estuários calmos dos rios. Os caranguejos se reproduzem nesse local e várias famílias tiram seu sustento desses manguezais. Por quê? Tem muitas pessoas que vão, né, vão pegar esses caranguejos para poderem revender. E assim sustentarem suas famílias. Certo? Olha aí, ó, exemplos dos manguezais. Essas raízes dessas árvores, elas ficam assim mesmo, né? Por cima, né, das águas. Quando ele enche mais um pouquinho, aí dá para cobrir um pouco mais. Mas fica assim, ó. Tem muitas aves também que ficam nessas árvores, né? Que algumas se alimentam de peixes também, então elas ficam por aí, né? Para tirarem seu alimento. Vegetação de praia. Geralmente são plantas rasteirinhas na areia das praias.
Tem algumas praias que nós vamos e nós vemos, né? Umas plantinhas pequenininhas nas areias, assim. Então, aquilo ali é uma vegetação de praia. A vegetação litorânea pode ser ou a vegetação, o manguezal, como a gente viu, e pode ser a vegetação de praia também. E em algumas regiões tem coqueiros, como aqui no Nordeste, né? Temos muitos coqueiros nas praias, né? Aqui em Pernambuco. Se você for para outras praias daqui do Nordeste, você vai ver também bastante coqueiros, né? Já que o coco ele é um produto, né? Um produto vegetal que auxilia na economia da nossa região também. Olha aí, ó, a vegetação de praia. Aqui umas plantinhas, tem, claro, tem alguns lugares que nós vamos que tem menos, né? Tem, às vezes tem uma plantinha ou outra perdida, mas muitas vezes é porque as pessoas arrancam essas plantas, tá? Ela também é chamada de restinga. E aqui os coqueiros, ó, das nossas belas praias nordestinas, né? Olha só que cenário bonito, né? Sem contar que a água de coco é muito boa também, né? E agora, a gente vai fazer as páginas 131 e 132, tá? Então, a gente vai poder fazer essas páginas. A gente vai fazer essas páginas, tá? Na 131, tem lá em cima, tá bem fácil, né? Tem assim, oitavo. Pinte as letras alternadamente, começando sempre pela segunda. E descubra a resposta. Você sempre vai começar pela segunda letrinha. Letra A. Bioma brasileiro considerado o local de maior biodiversidade. Foi o primeiro tipo de vegetação que a gente viu, né? A gente até falou a maior floresta tropical do mundo. Podem ir pintando, tá, gente? Eu tô só falando. Maior floresta tropical do mundo, né? Tem a maior biodiversidade do nosso planeta, né? A maior diversidade de plantas e de animais, né? Tem um rio bem famoso nela também. Aí você, no caso, pinta uma letra sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Aí você vai começar pintando pela segunda letra. E as letras que sobrarem vão formar o nome desse local. Então, letra A ficou o quê? Floresta amazônica. Floresta amazônica. Letra B. Lembrando, você sempre vai começar a pintar da segunda letra. Aí você pinta uma sim, uma não. Uma sim, uma não. Caracterizado como a maior planície inundável do mundo. Nós até falamos, né, que esse local vem sofrendo agora, no momento com as queimadas, né? Então, qual seria? O Pantanal. Pantanal. Letra B, Pantanal. Letra C. Bioma que foi sacrificado desde a descoberta do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui, eles exploraram muito, né, esse local por conta do pau-brasil.
Lembrando, você sempre vai começar a pintar da segunda letra. Você pinta uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não, tá? Então, qual foi a letra? Qual foi as letras que sobraram? Formou que palavra? Mata Atlântica. Mata Atlântica. Letra C. Animal que tem como berçário o manguezal. Aquele animal que ele se reproduz lá no mangue, a gente falou sobre ele. Muitas famílias tiram seu sustento por causa dele. Então, quem seria? Que animal seria esse? As pessoas gostam muito de comer ele, viu? Caranguejo. Caranguejo. O nono, a gente tem assim. Quais são os tipos de vegetação litorânea? A gente viu aí, nos dos últimos exemplos, lá onde o caranguejo fica, né? Que é chamado de mangue ou manguezal, e a vegetação de praia. Não é isso? Então aí, ó, para você fazer a correção, vegetação de mangue ou manguezal e vegetação de praia no nono quesito. E aí, ó, se caso você tenha se perdido, floresta amazônica, letra A do oitavo, B, Pantanal, C, Mata Atlântica e D, caranguejo. O décimo, a gente tem assim, em relação à sua cidade e ao seu estado, informe. Então, nós vamos em relação ao nosso estado. Estado, tá, gente? Então, aí tem algumas informações perguntando, né, sobre algumas coisas da vegetação do nosso estado. Letra A. Tipos de vegetação. Aqui em Pernambuco, nós temos um trecho da Mata Atlântica. Nós temos a caatinga também, tá? Que é outro tipo de vegetação. E temos a vegetação litorânea, porque nós temos manguezais aqui no nosso estado, coqueiros nem se fala, né? Nós temos, nossas praias têm muitos coqueiros. Então, na letra A, você coloca Mata Atlântica, caatinga, lembrando, caatinga, são dois A junto mesmo, e vegetação litorânea, tá? Letra B. Maior produção vegetal e seu aproveitamento. Nós temos muitos produtos, né, das plantas que são produzidos aqui no nosso estado. Então, você pode escrever cana-de-açúcar, é um deles. Tanto é que despertou, né, o interesse dos portugueses, né, dos holandeses também, que o açúcar, ele numa época da nossa história, ele era um produto considerado de luxo. Então, os portugueses queriam, como aqui no Nordeste, o clima sempre foi bom para isso, então eles queriam, né, pegar para poder fazer esse açúcar e vender bem caro lá para a Europa, né? Então, você pode colocar a cana-de-açúcar, o algodão também, tá? São muitos produtos que são produzidos aqui em Pernambuco, tá?
Temos manga, acerola, temos milho, goiaba. Então, tem muita coisa. A lista é enorme. Então, a gente vai colocar só alguns, tá? Região do Brasil em que se localiza. Pernambuco faz parte da região Nordeste, faz parte do Nordeste brasileiro, tá? Outro produto, ó, importantíssimo, que nós temos aqui no Nordeste, o coco, tá? O coco, a gente sabe que nós temos vários coqueiros aqui, né, por causa do nosso clima, e é uma das grandes produções também do nosso estado. Aí você pode colocar algumas, né, porque tem várias. Então, a correção, ó, letra A do 10º, a questão da vegetação, Mata Atlântica, vegetação litorânea e a caatinga. Letra B, as produções vegetais, cana-de-açúcar, coco, algodão, manga, acerola. Se você quiser colocar também goiaba, milho, é muita coisa. Então, tomate também, tem uva, tem várias coisas que são produzidas aqui em Pernambuco, tá? E letra C, a região que o nosso estado pertence, região Nordeste. Tanto o nosso estado quanto a nossa cidade, né? E é muito importante essa questão aí do coco também, porque, né, aqui em Olinda nós temos vários coqueiros também, certo? E tem algumas áreas daqui das nossas praias que tem também vegetação. É porque a gente sabe, né, que muitas pessoas tiram essa vegetação, infelizmente. Mas se a gente for nas praias daqui, de Olinda também, não só de Olinda como de Pernambuco, estou falando de Olinda porque aí é para a gente se referir à cidade e ao estado, né? Então a gente vai encontrar coqueiros, vai encontrar algumas plantinhas. Claro, tem algumas áreas que as pessoas frequentam muito. Então elas se bronzeiam e tudo mais. Então, muitas dessas vegetações saem, né? O 11º tem assim: observe as imagens abaixo e dê as características da caatinga e do cerrado. A gente está vendo aí na primeira imagem, a foto da caatinga. O que é que a gente está vendo aí? Como essas plantas são, que a gente viu, elas são muito... O clima de lá é muito, né? Então, elas são bastante, né? E o cerrado é outro tipo de vegetação que está pedindo para a gente dar as características. Então, na caatinga, você pode escrever plantas de folhas grossas e espinhosas e outras rasteiras de galhos secos e poucas folhas. Então, você pode colocar plantas com galhos secos, plantas com poucas folhas, plantas de folhas grossas e espinhosas, como é o caso, né, tem algumas plantas mesmo que são assim, os cactos, por exemplo, os caules dos cactos são bem grossos e bem espinhosos, né? Os espinhos servem para proteger, né, a água que eles têm dentro. Aqueles espinhos evitam a perda de água, certo? E o cerrado predomina o capim e grama com árvores isoladas. A gente viu que no cerrado tem uma árvore aqui, aí a outra árvore é lá bem distante, né? Então, qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo para corrigirem. E as atividades de casa são as páginas 129 e 130. Vocês têm um texto aí, o título já está dizendo tudo, né? Seca nordestina. Aí vocês vão ler a letra e tem assim:
Observe a letra da música acima e identifique por meio das características mencionadas a que vegetação brasileira se refere. Sertão nordestino é a nossa No segundo que a gente vai colocar, vai ler o texto do primeiro para poder responder o segundo. Terceiro, a gente tem aí para vocês acharem no caça-palavras o nome de 5 biomas, 5 tipos de vegetação que nós temos em nosso país. Tem 4 nomes na horizontal, 4 nomes deitados e um nome na vertical, tá? Na página 130, vocês têm na letra A e na letra B os números e as sílabas embaixo. Então, vocês têm um retângulo ao lado, vocês vão ver a ordem que os números estão para poder ver que nome vai formar. E o quinto, a gente falou de 2 plantas, que servem como enfeite, são plantas ornamentais, e nós encontramos na Mata Atlântica. Que plantas são essas? O sexto, você vai fazer esse desenho aí. Tem um desenho de um quadrinho, tem o outro parecido com um ovo, E o outro parecido com um losango, uma espécie de um losango. Então, você vai associar agave, mandacaru e palma ao que eles fazem. Vegetação que alimenta o gado, vegetal que é reservatório de água, servindo ao homem nas secas, vegetal do qual se fabrica o barbante. Então, vocês vão fazer, por exemplo, o que for agave, daí. Aí você vai desenhar um quadrinho dentro desse quadrinho. O que for mandacaru, você vai fazer o desenho desse ovinho. O que for a palma, aí você vai desenhar esse losango também, certo? Sétimo, você vai substituir as letras que estão aí pela letra que vem antes, pela letra anterior. Por exemplo, a primeira letra é D. Quem é que vem antes de D? A letra P. Quem é que vem antes de P? E assim por diante. Aí vocês vão formar o nome de uma vegetação, nome de uma planta que faz parte da vegetação litorânea daqui do nosso estado. Nós vemos bastante, certo? Então, hoje, a gente fica por aqui, tá certo? Beijos, fiquem na paz e até a nossa próxima aula.